I don't like the word itself. It's just like lesbian. It's just like a lot. But I mean, at the end of the day, that's what I am. So it's like, it just is, it's like the word moist. It's just like, ugh. And I'm JoJo Siwa, and I'm a lesbian. Oh no, I'm not lesbian, I'm queer. And I think that's really cool. Honestly, I'll be really honest. I see the lesbian community coming at me saying like, how dare you, whatever. No one can decide my sexuality. So is she now in this sort of performative, conservative, trad wifeian relationship? You went from the first gay pop star to trad wife. Oi, eu sou a Bruna, sejam bem-vindos ao canal, e a Jojo Siwa vem dando o que falar há um bom tempo, e se você tá perdido, o que é totalmente compreensível porque tá acontecendo tanta coisa, vem comigo que a gente vai entender tudo que tá rolando e como chegou nesse ponto. Então já vai fazendo todo aquele procedimento, deixa um like, depois comenta a sua opinião, e se você curte esse tipo de conteúdo, pode se inscrever aqui no canal. Bom, pra quem não conhece muito a fundo, a Jojo Siwa, além de ser cantora, influencer, youtuber, também é dançarina, tanto que ela ficou mais conhecida por participar do reality americano Dance Moms entre 2013 e 2016. Aliás, eu tô pensando em fazer um vídeo sobre esse programa porque tem um monte de BO. Então me contem aqui se vocês gostariam ou não de um vídeo assim. Enfim, em 2016 mesmo, a Jojo lançou a música Boomerang, que já foi vista mais de 1 bilhão de vezes no YouTube. A música fala sobre bullying e tem uma pegada infantil, sabe? Ela era uma artista e youtuber para o público infanto-juvenil. Só que ela não foi parando por aí, não. Ela conseguiu um contrato com a Nick, apareceu em vários programas da emissora, lançou outras músicas e seu próprio filme chamado The J-Teen. Um ponto bem marcante na vida de Jojo é que em 2021, aos 17 anos, ela postou no Instagram um presente que recebeu de um parente, era uma camiseta que estava escrito melhor prima gay de todas. Foi aí que muita gente entendeu que Jojo estava se assumindo como parte da comunidade LGBTQIAP+. Ainda naquele ano ela assumiu um namoro com uma menina chamada Kylie e em entrevistas perguntaram sobre sua sexualidade, identidade e ela respondeu isso na época. Não sei, bissexual, pansexual, queer, lésbica, gay, hétero. Eu sempre digo gay porque meio que é uma palavra-chave ou queer porque acho que a palavra-chave é legal. Ou seja, inicialmente a Jojo não queria rotular a sua sexualidade, só que depois de um tempo ela revelou que se identifica como pansexual, mas meses depois admitiu que não sentia atração por homens. Mas logo depois disso, ela teve uma fala bem infeliz quando afirmou que não gostava da palavra lésbica. Não gosto da palavra em si, mas no final do dia é o que eu sou. Como eu falei, a fala repercutiu muito mal, já que ela foi interpretada como se estivesse tratando a palavra como algo pejorativo, repulsivo, mas cerca de um ano depois, em um vídeo no YouTube, ela voltou a falar sobre isso e disse lésbica, em alto e bom tom. Bem diferente de antes, quando preferia se referir a si mesma apenas como gay. Com o passar dos anos, é claro que a Jojo foi crescendo, não era mais uma adolescente, e como acontece com toda artista mirim, chega aquela fase de transição, mudança de imagem, e com a Jojo não foi diferente, só que chocou bastante, digamos que não passou despercebido por ninguém. Em 2024, ela participou do iHeartRadio Music Awards e deixou todo mundo de queixo caído com o seu novo visual. A maquiagem e a roupa era toda inspirada na banda Kiss, uma vibe mais roqueira mesmo, e com isso ela meio que virou um meme das redes sociais e viralizou totalmente, e no mesmo dia Jojo comentou: as pessoas têm medo de coisas que não conhecem, as coisas podem ser assustadoras para as pessoas, coisas novas podem ser muito, muito assustadoras. Nesse próprio evento, ela chegou a comparar essa reformulação de imagem com a da Miley Cyrus lá em 2013, dizendo: eu queria fazer uma arte que fizesse as pessoas pensarem o que é semelhante a Bangers, da Miley Cyrus, ou Slave for You, da Britney Spears. Isso foi muito importante pra mim. Poucos dias depois veio o lançamento da música Karma, o visual estilo Kiss estava no clipe também, que trouxe um momento mais sensuelen com outras dançarinas. Foi um clipe descrito como lésbico, com um refrão nada sutil: Karma is a bitch, o karma é uma vadia. Acho que deu pra entender que ela queria romper de vez com aquela persona infantilizada, né? Apesar de ter rompido completamente com a estética anterior, Karma não foi muito bem recebida.
Os críticos estavam falando que o som era datado, genérico e alguns consideraram uma das piores músicas de 2024. Só que as polêmicas sobre a carreira musical de Jojo não foram parando por aí, quando em uma entrevista ela revela que chegou na gravadora e falou: eu quero criar um novo gênero musical. E eles ficaram tipo, como assim? O que você quer fazer? Aí ela, pop gay. Nas palavras dela, seria algo tipo K-pop, mas é o pop gay. E para tentar explicar melhor essa ideia de novo gênero, ela falou: existe um estilo de dança chamado jazz funk. É jazz, é hip hop, eles têm um bebê, chama-se jazz funk. Você pode usar tênis ou sapatos de jazz. É meio que um meio termo. Eu sinto que esse é o mundo da música. O que pegou bastante nessa fala é que o pop gay existe há anos e anos, existem clássicos nesse universo musical e a Jojo só pôde lançar Karma por conta desses artistas que trilharam esse caminho. Então o pessoal considerou ela desinformada e até meio abusada, sabe? A repercussão disso foi tão grande que ela resolveu responder. É o seguinte, pop gay é algo que as pessoas já fizeram, mas não é um gênero musical oficial. Entende o que eu quero dizer? Não sou a inventora do pop gay, com certeza não. Posso não ser a presidente, mas posso ser a CEO ou a CMO. E ela não largou mão desse negócio do pop gay, né? Vocês viram? Enfim, sobre o seu single, ela comparou Karma com Applause da Lady Gaga e Can't Be Tamed da Miley Cyrus, dizendo: é aquele mundo da música onde não é necessariamente pop, não te dá Katy Perry, California Girls, te dá Lady Gaga, Judas. Juntando tudo isso, o povo não perdoou. Depois de Karma, a imagem dela já não tava aquelas coisas, a mudança não foi muito bem recebida, e aí ela vem com essas falas, piorou toda a situação. Mas por trás das críticas, dos holofotes, aparentemente ela vivia um relacionamento sólido com a Kath Ebbs, com quem estava desde o final de 2024. Em abril de 2025, Jojo entra no Big Brother Celebridades Reino Unido e entra namorando, certo? Informação importantíssima para nossa história. Enfim, vai passando os dias e ela sofre um episódio de homofobia por parte do ator Mickey Rourke. Ele perguntou para Jojo: você gosta de meninas ou meninos? E ela respondeu: eu? De meninas? Mike então rebateu: se eu ficar mais de 4 dias aqui, você não será mais gay. A situação piorou ainda mais quando ele, em uma conversa sobre votos e indicações com outro participante chamado Chris Hills, disse: vou votar para tirar essa lésbica do programa rapidinho. A Jojo ouviu a fala e imediatamente confrontou o Mike, afirmando que aquilo era homofóbico. Mesmo assim, ele repetiu o que disse. Foi aí que o Chris interveio e alertou o Mike, dizendo que ele não podia falar esse tipo de coisa. A Jojo ficou visivelmente abalada com toda a situação, chorou e foi consolada pelo Chris Hills, que permaneceu ao lado dela, oferecendo apoio e tentando confortá-la. O Chris não quis deixar essa situação passar batido, então ele vai até o Mike e conversa sobre o que rolou, como a Jojo tá, e o Mike se defende falando que não era intenção insultá-la, que era uma brincadeira, e o Chris responde: olha, você não viu como um insulto, mas todo mundo percebeu que foi bem ofensivo. O programa emitiu uma advertência contra o Mike por ele ter uma linguagem ofensiva e inaceitável. Com essa atitude, o Chris, que ficou conhecido por participar do Love Island de 2017, conquistou totalmente o público do Big Brother, porque é justamente um homem hétero defendendo a vítima, enfrentando o homofóbico, confortando a vítima e não ficou calado. É o mínimo? Sim, mas no dia a dia a gente sabe que não é bem assim, né? Então o público abraçou bastante ele, principalmente na internet. Já dentro da casa, Jojo e Chris começaram a se aproximar ainda mais. Uma amizade bem bonita nasceu ali, só que parecia que com o tempo, né, ficou parecendo que tava rolando algo a mais ali. Era muito toque físico, abraço, sempre grudados, olhares que no fundo pareciam um flertezinho, entendeu? Um beijinho na testa, enfim. O público ficou se perguntando, será que eles não desenvolveram sentimentos românticos um pelo outro? Durante o programa, a Jojo revelou que também estava repensando sobre a sua sexualidade. Talvez ela não fosse lésbica, e sim uma pessoa queer. Isso estava mexendo muito com os sentimentos dela, estava muito confusa ainda. Em uma conversa, um participante chamado Danny Beard afirma ser queer, e Jojo, ao escutar isso, diz:
Eu sempre disse a mim mesma que sou lésbica, mas acho que estando aqui eu percebi, não, eu não sou lésbica, eu sou queer. Acho isso muito legal, estou trocando as letras, tirei o L e passei para o Q, baby. É isso que eu amo na minha sexualidade. Outro ponto bem marcante de Jojo no programa foi quando ela e Chris estavam conversando só que em códigos. A produção percebeu isso e puniu eles, levando até uma sala, pedindo para que contassem o que eles estavam tentando falar em códigos. A Jojo ficou super emocionada e disse que era algo que ela não estava ainda preparada para contar para o mundo inteiro, para o público, mas que sim tinha a ver com a identidade dela e com a sexualidade. Nesse desabafo, ela diz, basicamente você tem o feminino, você tem o masculino. Conheci muitas mulheres, as amo, mas não me sinto como elas. Conheci muitos homens, os amo, mas definitivamente não me sinto como eles. Conheci muitas pessoas na minha vida que são não binárias, e essas pessoas lindas, não binárias, são com quem eu mais me sinto. Mais tarde, a Jojo se emocionou novamente ao conversar com outras pessoas, dizendo que sente medo de se abrir publicamente porque ainda está em processo de entender como ela realmente se identifica. Quando o programa estava se encaminhando para o fim, a artista, em um jantar especial, também falou sobre a importância de Chris em sua jornada no programa, deixando claro o quanto essa conexão mexeu com ela. Christopher, o amor que conquistei por você nesse lugar é insano. Você é um cavalheiro único, alguém tão fácil de amar, tão fácil de rir. Eu realmente acredito que você é uma parte vital da minha vida que eu não sabia que estava perdendo. Jojo terminou em terceiro lugar e o Chris em sexto, e como de costume, iria rolar uma festa pós Big Brother, e até aí tudo certo, o que ninguém esperava era o climão que estava por vir. Lembram da namorada da Jojo? Então, ela voou até o Reino Unido para reencontrar a Jojo depois do confinamento, e quando ela chegou lá foi uma surpresa porque não foi recebida da maneira que ela esperava. E ela contou o seguinte: eu voei pelo mundo para estar presente e apoiar aquela pessoa em qualquer situação que ela estivesse vivenciando, deixando uma experiência muito louca. E em vez disso, fui abandonada com o Chris no quarto ao lado. Disseram-me que havia sentimentos confusos ali, que ela tinha percebido na casa que eu não era a pessoa com quem ela queria passar o futuro. Tão chocante que me sinto meio subhumana agora. Sinto-me incrivelmente humilhada e um pouco envergonhada. Também foi dito que tudo que os espectadores viram acontecer, incluindo a traição emocional, a ultrapassagem de limites, não foi inventado, foi real. Ou seja, basicamente as duas terminaram logo após o Big Brother, e pelas suas falas dá pra entender que um dos motivos foi o Chris, né? Claro que isso deu maior bafafá, e a Jojo em uma entrevista comentou que o término ocorreu por diversas razões e que o Chris não foi uma delas. Tanto que ela comenta que se o Chris tivesse sido realmente o motivo, seria mais fácil de lidar com toda a situação, e que não, ela não traiu ela nunca com ninguém e nem com o Chris. A artista também comentou sobre aquele BO dela ter largado a ex na festa, explicando que na verdade tudo ocorreu porque Jojo queria ir na festa, mas a sua namorada não queria. Tanto que a namorada falou para a produção que ela não iria na festa. Jojo foi mesmo assim. Então, depois de um tempo, umas horas depois, a ex de Jojo, que na época ainda era namorada, ela vai até a festa e fica no ouvido da Jojo. Então é assim, começa uma DR. Você quer terminar então? Aí continua. Mas você quer terminar? E fala umas várias vezes se ela queria terminar. Até que uma hora a Jojo fala sim, que quer terminar. E vocês já devem imaginar, né? As especulações sobre o relacionamento entre Jojo e Chris estavam nas alturas. E depois que os dois viajaram juntos, estava mais que certo que estavam namorando. Eles também passaram a aparecer com frequência nas postagens um do outro nas redes sociais, e foi em junho que o romance foi oficialmente confirmado por ambas as partes, e depois disso foram flagrados diversas vezes. Lembrando que o romance foi confirmado apenas 2 meses depois do Big Brother, do fim, né? Com a exposição do romance, a Jojo foi muito criticada por ter tratado a parceira dela daquela maneira, por ter assumido um relacionamento em pouquíssimo tempo e agora dizer que não é mais lésbica e uma hora é, outra não. E ela falou sobre isso, desabafando que só se
se assumiu como lésbica por conta de uma pressão que ela sentiu da comunidade LGBTQIAP+. Nas palavras da artista, quando me assumi aos 17 anos, eu disse, sou pansexual porque eu não me importo com gênero. Mas aí eu meio que me fechei e disse, sou lésbica, e acho que fiz isso por pressão. Ela contou também que observou que sentia que a pressão vinha de uma forma estranha de dentro da comunidade, das suas parceiras que teve, conhecidos, amigos e por aí vai. Honestly, I'll be really honest. I see the lesbian community coming at me saying, like, how dare you, whatever. First of all, let's clarify a couple of different things here. Sexuality is fluid. Gender identity are fluid. You can be one thing today and one thing tomorrow. People saying to me that I have never been a lesbian is crazy. That is absolutely crazy. I fell in love with a female at age 17, but also, why is it not okay to say that I feel more queer now? And I think I was very open. I think a lot of people just jumped and said, oh, she's not a lesbian because... And I think that's just crazy again on people, but people love a story. I think I just am. I think I just exist. I think I'm done having my eyes be so one-sided, you know what I mean? And I think now I'm like, I could just exist. I could literally care less. Okay. Because no one can decide my sexuality. Not even me. You know what I mean? I can't help what I feel. I can't help who I fall for. Como se não bastassem todas essas tretas, de novo ela entrou em mais uma polêmica envolvendo um cover da música Better Days Eyes, que até aí tá tudo certo, mas o que chamou a atenção foi a escolha do visual de Jojo. Era uma estética inspirada na atriz Bette Davis, ícone dos anos 30, só que o público acabou ligando essa escolha a um suposto estilo trad wife, que no bom e velho português significa esposa tradicional. A famosa bela recatada e do lar, sabe? Talvez alguém questione, nossa, mas qual é o problema disso? O ponto é, pessoal, de novo uma mudança drástica e supostamente uma pessoa da comunidade LGBT tentando ir pro lado trad wife, entenderam o que o pessoal tá problematizando? E olha só essa comparação, em questão de meses, a Jojo passou de uma imagem rebelde, ousada, meio futurista, provocadora, para uma figura totalmente oposta. E já vou contando a última da vez. Supostamente ela estaria grávida desse boy Chris e os rumores começaram por conta de um vídeo do TikTok que o Chris acaricia a barriga de Jojo, mas ela negou depois, então não, ela não está grávida como estão espalhando nas redes sociais. Mas é isso, gente, a Jojo cresceu sob os holofotes e no meio disso tentando se descobrir e, claro, acumulando várias polêmicas. Mas me conta aqui a sua opinião porque eu vou indo nessa e tchau!